Você quer saber como se dar bem numa entrevista de emprego? Assiste essa live. Boa noite, pessoal. Hoje, segunda-feira, 3 de maio de 2021, 7 horas da noite. O tema é como se destacar nas entrevistas de emprego com o incrível Bruno Silva. Ele é consultor de RH por mais de 16 anos, tem mais de 10 mil pessoas entrevistadas, pode te ensinar a conseguir seu novo emprego. Para mim é uma honra poder fazer minha segunda live com o Bruno. Já recebi a solicitação do Bruno, ele está aqui com a gente. Quem quiser entrar, pode entrar, todo mundo bem-vindo. Esse tema é muito interessante. Estou aguardando aqui o Instagram conectar, que às vezes demora um pouquinho. Aqui. Oi, Bruno. Fala, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. O som tá chegando legal aí para você? Ah, tá chegando sim. Eu estava aqui te apresentando e para mim é uma honra poder fazer a nossa segunda live de novo. Muito obrigado. Beleza. Eu que E agradeço, aí? Rodrigo, pelo espaço aí. Ah, imagina. E eu que agradeço. Para mim é uma honra. E o tema é super interessante, né? Como se destacar nas entrevistas de emprego. Porque muita gente vai Pois é, super despreparado, atual, né? né? Hã? Super atual o nosso tema, né, Rodrigo? Eu Sim. tô. Primeiro agradecer o espaço que você está abrindo aqui. Você é um cara fantástico aí que tem trazido várias provocações, diversos temas. Eu acho muito legal esse teu perfil. E a gente poder falar um pouquinho aqui para a galera que é, né, do seu público aí sobre como se destacar numa entrevista de emprego, de que forma que elas podem melhorar os resultados delas no processo seletivo, né? Então, para quem não me conhece, eu sou recrutador, trabalho nessa área de RH há um pouco mais de 16 anos. Já entrevistei uma galerinha aí nessa jornada. E Bastante. aí, mais de 10 mil pessoas. E graças a Deus, agora na pandemia, graças a Deus é um modo de dizer, né? Enfim, a frase não caiu bem, mas graças a Deus, mesmo na pandemia, eu tenho tido feedbacks muito legais de pessoas que estão conseguindo se recolocar no mercado, pessoas que ficaram anos fora do mercado de trabalho e que conseguiram voltar para o mercado de trabalho agora, no meio da pandemia, aplicando algumas dicas, alguns métodos que eu venho trazendo aqui no Instagram, principalmente, né? Eu também tenho um canal no YouTube e aqui no Instagram, então a gente traz esse conteúdo justamente para ajudar a galera que está aí, que está com essa ansiedade, ou de voltar para o mercado, ou às vezes a pessoa que está trabalhando, né? De repente tem alguém aqui que está assistindo a live, que está empregado, mas que por algum motivo está insatisfeito com o serviço, sabe, Rodrigo? Quando você tem aqueles dias que você fala, hoje é segunda-feira, dia típico da galera que vai para o trabalho frustrado, né? Aquela galera que, ah, meu Deus, meu chefe, meu serviço, é muito difícil. E aí você tem que ir buscar uma nova oportunidade no mercado e muitas vezes você não consegue, você trava em alguns obstáculos do processo seletivo e minha missão aqui então hoje com você vai ser dar algumas dicas para a galera poder sair um pouco melhor, beleza? Ah, perfeito, Bruno. Então vamos lá. Então, se a galera tiver dúvidas aí, na medida do que a gente for conversando, fiquem à vontade, podem me escrever nas dúvidas aí, e aí a gente vai tentando encaixar e responder as perguntas, beleza? Então, Perfeito. Rodrigão, E, eu pode falar. até gostaria de fazer a primeira pergunta, aí depois eu deixo. Lá, é, beleza. Aí você fica à vontade. É que agora na pandemia, né? As entrevistas têm sido muitas vezes online, né? Perfeito. Aí, como que funciona? Como que tá funcionando hoje em dia? Então, a gente está aqui, ó, usando a tecnologia a nosso favor. Nós estamos aqui no Instagram, conversando online, Sim, e como você bem colocou, muitas entrevistas foram realizadas durante esse mais de um ano de pandemia, né? A gente achou que talvez fosse rápido, mas na verdade é, não foi. Então as pessoas tiveram que se adaptar e fazer essas videochamadas, né, entrevistas de forma remota. Primeira coisa que você precisa fazer para ter uma boa entrevista remota é ter o domínio sobre a ferramenta no qual você vai ser entrevistado. Então, se for no Zoom, saber mexer no Zoom,
né? Porque tem gente que não sabe conectar, aí fica naquela dúvida de como ativa a câmera, como que ativa o áudio e durante a entrevista isso vai te atrapalhar, vai gerar um nervosismo. Então, se for pelo WhatsApp, se for pelo Meet, se for pelo Zoom, né, você ter o domínio da ferramenta no qual você vai utilizar. Não deixar para em cima da hora. Então, a entrevista é às 7, tem que ir pelo menos umas 5 horas da tarde, ou seja, se a entrevista for às 7 da noite, como a nossa live, quando for umas 5 horas pelo menos, você já tem que estar ali com o aplicativo já configurado, instalado, verificar a conexão, né, para não ter nenhum tipo de imprevisto. A segunda coisa que é muito importante para quem vai fazer uma entrevista online é ter cuidado com o ambiente. Quando a gente fala ambiente, é a questão do ruído sonoro. Então, por exemplo, aqui para a gente fazer a live, eu estou na minha casa, eu avisei aqui os moradores da minha residência, ó, estarei em live, para que tem criança, tem animal de estimação, tem distração, televisão, enfim. Então, para que esses ambientes, esses problemas, esses ruídos possam ser minimizados, ou seja, para evitar que durante a sua entrevista esses gargalos possam te atrapalhar no processo de concentração, tá? Então, cuidar do ambiente em relação à iluminação. Aqui eu estou usando o equipamento do ring light, mas sempre verificar através da sua própria câmera mesmo. Pega a câmera do celular e tenta procurar a posição onde fica melhor a iluminação, né? De preferência que seu rosto fique de frente para a entrada de luz, se for uma janela, uma porta, né? Ou um lugar fechado com uma boa iluminação. Então, são alguns detalhezinhos que são interessantes para quem vai fazer uma entrevista online, porque eu acredito que depois de um ano, mesmo quem não fez entrevista, mas teve que fazer reunião com o chefe, ou assistiu lives aqui, até com você, com o Rodrigo, sua audiência, então as pessoas meio que já estão familiarizadas de que isso é uma coisa até de certo ponto natural, né? Então, às vezes você faz uma videochamada com amigos, no WhatsApp, uma coisa mais informal, e então você vai adquirindo um pouco esse costume de falar para alguém, né, frente a uma câmera de celular. Agora tem umas vantagens bem interessantes, Rodrigo. Quando você vai fazer uma entrevista online, olha só que sacada. Eu vou pedir uma licença aqui rapidinho. Olha, eu estou aqui e eu tenho um quadro branco aqui, ó, tem umas anotações. O fato de você estar fazendo uma entrevista online, ela te dá uma liberdade de, por exemplo, você ter um quadro atrás ou uma folha com algumas anotações abaixo da câmera que o recrutador não veja, para você colocar algumas observações, ou seja, uma cola. Então você pode ir para uma entrevista com uma colinha. Olha, Então eu estou aqui conversando com você, por exemplo, para a nossa live, e atrás do meu celular aqui no quadro, eu coloquei alguns tópicos ali que são importantes para trazer para a sua audiência. Ou seja, a minha colinha está ali, caso eu olha, me isso, esqueça de alguma isso é legal coisa. até para mim, porque eu olho aqui para baixo para o papel, vou colocar um quadro aí não parece que eu estou olhando para baixo. Você pode usar várias estratégias. No caso, como é uma live, é uma coisa mais informal, até que não tem tanto problema. Eu vou estar olhando ali para cima, é uma coisa mais tranquila. Agora, se for uma entrevista que tem um tom de Sim, uma informalidade um pouco mais formalidade. complexo, isso. Aí você pode utilizar pega uma folha em branco, um papel, coloca ali alguns tópicos, algumas coisas que você vai. Eu vou passar algumas dicas aqui no decorrer da live, e essas dicas você anotando no papel, se for online, você consegue colocar essas colinhas ali do lado do computador. Tem gente que coloca, por exemplo, se a entrevista for no notebook, se você for utilizar, você pode usar post-it. Você pode colar na tela do notebook. Então, você está olhando para a tela do notebook, o recrutador não vai ver porque está abaixo da câmera, né? Então, ela vai ter várias dicas ali dentro dos post-its, coisas interessantes, tópicos, coisas que você precisa seguir dentro do processo de seleção para encantar de vez o recrutador. Então, para uma entrevista online, essa já é uma dica que eu acredito que vale muito, muito mesmo para ajudar as pessoas que têm alguma trava na hora de falar perante uma câmera, né? Perfeito. É, é exatamente isso. E, e aí, e aí como que ficam as dicas tradicionais agora se adaptando nesse novo ambiente, né? Um Que novo normal, né? é Então,
O que a gente vai falar agora aplica-se também para entrevista tanto presencial como online. Então, o cuidado que a pessoa vai ter que ter na entrevista online, como eu te falei, é mais em relação a essas questões, né, de ruído, Certo. posição e tudo. A aparência também é a mesma coisa. Então, a pessoa vai para uma entrevista online, ela tem que ter o cuidado com a aparência no qual ela vai apresentar, enfim. Feito isso, aí você vai utilizar as mesmas técnicas, né, que a gente passa para a entrevista presencial no meio da entrevista online. Tudo começa, na verdade, antes da entrevista, ou seja, quando você se candidata para o processo seletivo, Rodrigo. Uma das coisas que poucas pessoas fazem, eu vou até perguntar para a tua audiência aí, depois a galera pode colocar nos comentários. Quando você se candidata para uma vaga de emprego, você salva o anúncio da vaga de emprego em algum lugar? Me respondem aí depois nos comentários se você salva, sim ou não. Você viu uma vaga, seja no LinkedIn, no WhatsApp, no site lá onde você tem interesse, você costuma salvar os anúncios da vaga, ou seja, aquelas informações da vaga de emprego, onde tem um endereço de e-mail lá para você se cadastrar. Por que eu estou te perguntando isso? No anúncio da vaga de emprego, tem informações estratégicas lá que ficam ou escondidas, subentendidas nas entrelinhas, ou de forma bem escancarada, né, dependendo do perfil do anúncio ou da esperteza aí que o recrutador possa ter, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Deixa eu só arrumar aqui que meu ring light estava descendo aqui. Dentro do processo de anúncio da vaga, o recrutador, muitas vezes, ele escreve lá no anúncio o que ele está procurando para aquela vaga de emprego. Então ele coloca lá, eu preciso de um profissional para assistente financeiro que tenha experiência em rotinas A, B, C e D. Essas rotinas ele escreveu no anúncio porque ele está dizendo para as pessoas o seguinte: olha, eu preciso de pessoas que saibam fazer isso. E aí muitas vezes a pessoa vai para a entrevista de emprego e ela não se preparou, ela não se organizou, e aí ela fala, mas que perguntas que o recrutador vai me fazer? Exatamente isso. Se ele já te disse lá no anúncio o que ele precisa para a sua vaga de emprego, para que você possa ocupar aquele cargo, ele vai fazer perguntas exatamente que possam evidenciar aquelas habilidades, aquelas competências. Então, quando você tem guardado, por exemplo, salvou lá o anúncio, você, no momento que o recrutador te ligar, olha, Rodrigo, quero marcar uma entrevista com você para amanhã às 14h, você vai poder falar, poxa, eu tenho um anúncio dessa vaga, deixa eu dar uma olhada. Vai lá, verifica no anúncio quais eram as atividades, quais eram as competências, que requisitos esse anúncio colocou, porque isso vai cair na entrevista de emprego. Ou seja, são perguntas que certamente o recrutador vai te fazer em algum momento da entrevista. Se eu preciso de um profissional que saiba fazer, exemplo, balanço financeiro, ele vai te perguntar em algum determinado momento se você sabe fazer, ou se você já falar que sabe, ele vai te perguntar mais detalhes de como você fazia essa atividade. Então, se eu preciso de um profissional em social media, contratar o Rodrigo, eu preciso de um cara que faça lives, né? E aí eu preciso então saber que tipo de perguntas o entrevistador vai fazer para contratar esse profissional. Quando você consegue imaginar antes da entrevista quais são as principais perguntas, você tem uma vantagem estratégica muito grande, que é o tempo a seu favor para você elaborar e pensar na melhor resposta que você poderia dar no momento da entrevista. Ou seja, você tem a oportunidade de ensaiar possíveis respostas que na hora da entrevista você pode utilizar. Não é que você vai decorar, Rodrigo, chegar lá com um discurso ensaiadinho, porque às vezes o recrutador ele vai fazer uma pergunta um pouco diferente, muda algum pouco de contexto e ele pode te surpreender. Mas quando você começa a ensaiar um pouco as suas respostas, aquele nervosismo do momento da entrevista, ele diminui. Porque quando o recrutador pergunta, o seu inconsciente ele já tem gravado ali algumas respostas, porque você treinou isso antecipadamente. Então, é muito comum, por exemplo, que as pessoas tenham medo de falar sobre si, né? A primeira pergunta que o recrutador vai fazer numa entrevista de emprego é: fale-me um pouco sobre você.
Aí eu vou pedir para o Rodrigo falar um pouco sobre você. E aí as pessoas têm uma resistência, elas têm uma dificuldade de falar, sendo que isso é uma pergunta clássica. Se a pessoa tem a dificuldade de falar sobre isso, por que não ensaiar e treinar de que forma ela pode responder essa pergunta, gerando mais resultados, gerando um pouco mais de empatia e despertando o interesse do recrutador. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, processo seletivo você está competindo com outros profissionais, então você tem que se destacar dos demais concorrentes. Mesmo que você não seja o candidato que tem a melhor experiência, o melhor currículo, muitas vezes as coisas elas não saem como planejado. Eu postei uma coisa hoje, eu vi que você postou também, você ficou surpreso com a saída do Gil do BBB, não ficou? Fiquei. Né? Aí eu fiz uma postagem hoje justamente falando o seguinte, nem sempre quem vence é o melhor. Porque a gente acha que às vezes o candidato que é contratado é o que tem o melhor currículo, é o que tem a melhor escola, a melhor formação, e na verdade é aquele que consegue vender mais, se vender melhor na situação da entrevista. Então muitas vezes você tem algumas deficiências, assim, entre aspas, no seu currículo, né? Ah, falta um pouco de experiência, falta algum curso e tudo, e mesmo assim você consegue ser aprovado no processo seletivo, justamente porque o seu comportamento na entrevista, ele vai compensar essas ausências. Agora, para você fazer esse exercício de compensar algumas ausências, ou seja, a expectativa que o recrutador tem, você tem que se planejar e se preparar antes, porque a primeira pergunta que você tem que fazer é: eu vou trabalhar em qual empresa? Então, eu já tenho lá um anúncio. Quem é essa empresa? Como se fosse, tanto que o próprio nome, né, técnico é pessoa física e pessoa jurídica. Então, é como se fosse um organismo mesmo, uma pessoa. Então, quem é essa pessoa jurídica? Quem é essa empresa, né? A gente tem um exercício básico que nós passamos na área de seleção, que é pesquisar sobre a organização. Entrar no site, nas redes sociais, site oficial da empresa, entender um pouquinho da história da empresa, onde foi fundada, é uma empresa societária, ela tem outros ramos de atividade, qual é a área de atuação dela, enfim, diversas variáveis que você precisa estudar, porque lá na entrevista essas informações elas vão se tornar em estratégias para poder te ajudar a encontrar melhores respostas. Vou dar um exemplo aqui. É uma situação que muitas pessoas não prestam atenção, deixam passar. Você vai receber um convite para ir trabalhar numa entrevista, né? Para ir para uma entrevista para trabalhar numa empresa. E aí você não pesquisa sobre a empresa, você não sabe o setor de atuação, o ramo dela. Por que isso é importante? A gente viu agora no meio da pandemia que setores entraram em crises, né? Teve áreas que fecharam e teve áreas que cresceram bastante. Exemplo, a área de delivery, ela super cresceu. Muitas empresas tiveram que desenvolver essa parte de delivery, marketing digital estava em alta, ou seja, nós temos setores que crescem, ao mesmo tempo que nós temos setores que entram em crise. Se você sabe em qual bloco a empresa está, você consegue já se antecipar também em relação a qual é o cenário que você vai encontrar no momento de uma entrevista ou até no momento que você for trabalhar. Se a empresa está em crise, ou seja, que tipo de competências, né, que tipo de expectativa o recrutador tem em relação ao perfil do profissional que vai trabalhar numa empresa que está sofrendo uma crise financeira. Ou se a empresa está em ascensão, em pleno crescimento, a todo vapor, qual é a competência, qual é a característica de profissional que ela espera alcançar e encontrar para trabalhar no time dela. Então, são dois detalhezinhos assim que parece bobo, que muita gente não faz. Muita gente não tem esse cuidado, não faz essa análise. E aí, no momento da entrevista, isso você não tem isso na sua mão, você não tem essa carta na sua manga, você não consegue utilizar isso a seu favor. Como que você pode usar isso a seu favor? Mudando as suas respostas. Então, às vezes, você vai adaptar a sua resposta. Se a empresa está em crise, então a gente vai trabalhar um pouco sobre resiliência, sobre flexibilidade. Você vai trazer algumas competências que, para aquele cenário que a empresa está,
é super interessante. Se a empresa está em ascensão, você vai trazer sobre engajamento, sobre proatividade, sobre vontade de crescimento, sobre carreira, ou seja, você demonstra que você tem uma visão de crescimento junto com a organização. O seu perfil tem que estar alinhado com o perfil da empresa. Então isso é só para exemplificar um pouquinho aí. Eu não sei se está fazendo sentido para a galera. Então se tiver aí perguntas ou dúvidas, manda aí. Eu falo muito rápido também, Rodrigo, você me avisa se Não, estiver rápido. imagina, tá sendo uma grande aula aqui para mim, para todo mundo. E, e por que que as empresas gostam de perguntar para os candidatos o que os candidatos sabem dessa empresa? Então, isso é legal porque muitas vezes vou fazer uma brincadeira aqui. Muitas pessoas elas não querem o trabalho, elas querem o emprego. Então, assim, estou em crise, preciso arrumar um emprego. Então, qualquer coisa serve. Mas ela não quer aquele trabalho, ela não quer exercer o trabalho, ela só quer ter um emprego, a carteira assinada, receber o salário, mas ela não tem identificação com aquela empresa, com aquela atividade. Isso é muito comum. Isso a gente chama até, eu costumo chamar de subemprego, que é aquele emprego que você tem temporariamente até você se recolocar na sua área de atuação, na sua área de atividade em que você tem interesse. Então, por que é interessante você pesquisar sobre a organização e trazer isso para dentro? Porque você começa a gerar, já no momento da entrevista, uma conexão, uma afinidade com a organização. Então, é mais ou menos o seguinte, vamos passar aqui para um outro cenário. Você está numa balada, num restaurante, e aí tem uma pessoa que te despertou interesse na mesa do lado, e aí começou aquele flerte. É natural que você queira entender se ela tem as mesmas afinidades que você. Ah, eu gosto de filme de terror. Ela também. Opa, então já temos um ponto em comum. Ah, eu gosto de barzinho e balada. Ela também. Percebe que você vai gerando afinidade, o interesse aumenta. É diferente quando você gosta de uma coisa. Ah, eu gosto de assistir filme. A pessoa não gosta. Ah, eu gosto de sair com os amigos. Ela é mais caseira. O relacionamento pode dar certo, mas vocês em algum momento vão ter dificuldades porque os interesses não são iguais. Então, assim como é no relacionamento, na empresa também tem essa questão. Então, se a empresa ela tem uma necessidade, um interesse ou um perfil, ela inconscientemente ela vai buscando no mercado de trabalho pessoas que têm esse mesmo interesse e esse mesmo perfil, entendeu? Cara, Então, ah, pode falar. pode falar, pode perguntar. Eu adorei seu exemplo, né? E até uma dúvida que me surgiu agora, né? Como que Aham, você fez uma comparação de um flerte, né? Muito interessante. aham, Como que o recrutador sabe que o candidato quer participar mesmo que ele está sendo verdadeiro, né? Que aham, o exemplo que entendi. você deu no flerte, muita gente mente. Ah, eu gosto também Sim, desse com filme. certeza. Na Nas empresas, entrevista também, as Rodrigo. pessoas também devem mentir muito, né? Muito, muito, muito. Tanto que existe um ditado muito real que é as pessoas são contratadas muitas vezes pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. Por isso que na legislação existe o período de experiência. E é por isso que o índice de pessoas que são dispensadas na experiência é muito grande, justamente porque às vezes o candidato ele tenta criar um personagem na entrevista, demonstrando coisas que ele não é, e aí às vezes ele até passa no processo seletivo, e aí depois, no período de experiência, ele não consegue manter o personagem, né? Fazendo outra analogia aí com Big Brother, a gente viu isso. Então, às vezes, ele não consegue manter o personagem por muito tempo, a máscara cai e ele é desligado. Então, assim, como é que o recrutador ele vai fazer isso? Existem várias técnicas. Então a gente tem que lembrar que tem recrutadores capacitados e habilitados, são pessoas fantásticas, treinadas e usam técnicas, como tem o recrutador iniciante, que é normal, ele está também no começo da carreira. Eu lembro do meu início, eu fui muito iludido, muito enganado no início da minha carreira, acreditei em muitos candidatos, mas com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo. Então, com Vai 16 percebendo, anos, né? a gente vai percebendo, assim como é também você, às vezes, na sua vida, no seu aspecto social, você vai aprendendo. Você leva um tombo aqui, outro ali, você vai entendendo como é que as pessoas funcionam.
Então, no processo seletivo, além dos testes, que é um recurso que alguns profissionais utilizam, teste de personalidade, tem o teste DISC, que mapeia um pouco do seu perfil, vai trazer alguns insumos bem interessantes. O recrutador ele vai fazer perguntas bem específicas dentro do conhecimento que ele precisa. E aí, por isso que é importante você pesquisar sobre a empresa. Olha, uma pergunta simples. Você pesquisou sobre a nossa organização? Aí a pessoa vai falar, sim, pesquisei. Você sabe em que a gente atua? A pessoa vai falar se sabe ou não. Se ela sabe, ela vai demonstrar. Então, aí começa a ter uma leitura corporal, tá, sobre a sua expressão. Então, muitas vezes, a forma como você fala, né, e aí a gente pode falar um pouco de leitura corporal, enfim, que é o seu corpo ele está emitindo mensagens o tempo todo. Então, muitas vezes você vai falar assim, sim, eu quero. Sim, não, eu tenho interesse nessa vaga. Ou às vezes você fala, sim, eu tenho muito interesse nessa vaga, nossa, eu tenho muita conexão. Então a forma como você coloca, o recrutador ele vai percebendo alguns detalhes. Então ele compõe um quadro para identificar se realmente essa pessoa vai estar conectada ou não à organização. E muitas vezes ele vai até fazer perguntas muito parecidas, e não estranhe isso. Se o recrutador te perguntar a mesma coisa de forma diferente, é justamente para tentar te colocar uma armadilha ali, né? Te fiz uma pergunta, você me respondeu uma coisa. Aí eu te fiz a mesma pergunta de uma forma diferente, você me respondeu outra. Opa, tem alguma coisa diferente. Então, às vezes eu te peguei no pulo aqui, né? E aí a coisa vai fluindo nesse sentido. Por isso que a gente faz um trabalho, na minha mentoria, eu faço esse trabalho de ir treinando os candidatos, e as pessoas confundem, eu vou deixar isso claro. Eu não ensino as pessoas a mentir no processo seletivo, eu ensino as pessoas a se venderem no processo seletivo. Agora, eu não posso vender uma coisa que eu não tenho. Então, a gente faz um trabalho primeiro de autoanálise. Quem é você? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas competências? Qual é o seu ponto forte? E onde você pode ser melhor aproveitado? Ou seja, quais são as empresas que você poderia ser melhor aproveitado no mercado de trabalho. É um outro erro muito comum, as pessoas elas não têm meta profissional. Quando eu falo meta, eu não sei aonde eu quero trabalhar. Então, às vezes você está empregado numa empresa, mas você não cogita a possibilidade de sair dessa empresa para uma outra. Então, todo profissional ele tinha que ter pelo menos uma lista com 5 empresas que ele gostaria e desejaria trabalhar. Essas 5 empresas, assim, do sonho, vamos dizer. Porque mesmo que você estiver empregado, você tem que ficar no radar dessas empresas, acompanhar, seguir networking, né, se conectar com essas organizações, porque isso vai te trazer, vai te manter sempre num estado de processo seletivo. Porque um erro muito comum, as pessoas só pensarem no emprego na hora que desemprego bate na porta. Você Sim. está demitido. Aí a pessoa fala, putz, fui demitido. Agora eu vou fazer o meu currículo, agora eu vou correr atrás de emprego. Isso quando a pessoa não se acomoda no seguro-desemprego, né? Ah, não, pelo menos eu tenho ali 3, 6 meses de seguro e a pessoa relaxa. Quando você relaxa com a sua carreira profissional, a gestão da sua vida profissional, você não coloca isso em primeiro plano. Logo, você não terá empregos, oportunidades que te geram resultados de primeiro plano. Então, se você é desleixado com a sua carreira profissional, não tem como você ter sucesso sendo uma pessoa desleixada. Eu, particularmente, Perfeito. você já entrevistou diversas pessoas aqui, não conheço ninguém que tenha sucesso sendo desleixado naquilo que faz. Então, é um princípio básico. Perfeito, Bruno. E tá incrível aqui a aula que você está dando. Eu tenho 2 perguntas da Natália, olha que legal, muito interessantes. Manda aí. As duas perguntas dela. Como responder bem as pegadinhas? Tipo assim, daqui 5 anos, como você se vê? Ou que animal você seria? São perguntas assim que a gente costuma dizer. Tem as perguntas mais clássicas, né? Ah, sobre os defeitos, sobre as qualidades, como que você se vê daqui a alguns anos. E tem essas perguntas fora da caixinha, né? Que animal você seria? Uma pergunta bizarra que eu já ouvi numa entrevista como você colocaria uma girafa
dentro de uma geladeira? Então, assim, diversas perguntas, tem vários exemplos bem engraçados, vale a pena vocês pesquisarem depois no Google, coloca a seguinte frase: perguntas esquisitas numa entrevista de emprego. É bem legal, vocês vão achar reportagem da CSA, da Exame, diversas empresas que demonstram grandes empresas que utilizaram perguntas bizarras. Mas vamos lá. Onde você se vê daqui os próximos anos? Essa é uma pergunta que ela fez aí, né? A Natália? É, a É isso? Natália. Tá. O que o recrutador ele quer ouvir, na verdade? Ele quer entender se o seu projeto de trabalho a médio e longo prazo inclui a organização. De que forma? Olha só, eu vou dar um meu exemplo. Quando a pessoa me pergunta, Bruno, onde você se vê nos próximos 5, 10 anos? Eu me vejo sendo um consultor de carreira, trabalhando, sendo famoso, dando palestras. Para o recrutador, ele pensa o seguinte: putz, o cara não vai trabalhar daqui a 5, 10 anos aqui na empresa. Ele tem um Perfeito. projeto fora da empresa. Então, assim, vale a pena, às vezes, eu contratar esse profissional para trabalhar aqui, sendo que o projeto de carreira dele é lá fora. Agora, eu posso colocar de outra forma. Eu posso colocar, olha, Rodrigo, o meu projeto é aprender e crescer junto com a organização para que daqui a 5 anos eu esteja ocupando um cargo de alta complexidade na organização que me permita ser um consultor, né, começar a trabalhar com um palestrante, enfim, paralelo ao meu trabalho na empresa. Então, assim, eu vou demonstrar aquilo que eu quero, mas eu conectei a empresa, eu coloquei a empresa como uma roda da minha engrenagem. E aí eu estou demonstrando para o recrutador o seguinte: olha, eu não vou ficar acomodado, porque eu também não vou contratar um profissional que é vendedor. Ah, daqui a 5 anos você se vê como? Ah, eu me vejo vendendo. Não, cara, porque a pessoa ela tem que ter um mínimo de ambição. Você tem que demonstrar que você tem interesse. Ó, você pode até falar que quer ser vendedor, mas você tem que demonstrar, ó, daqui a 5 anos eu quero ser o melhor vendedor da organização, ser reconhecido, receber prêmios e tal, pelos resultados que eu vou entregar, entendeu? Então, assim, é demonstrar que você é uma pessoa que está projetando resultados e conquistas aí para sua carreira a médio e longo prazo. Fez sentido para Perfeito. você? Pô, se tiver, Perfeito, Bruno. manda Adorei a aí. resposta aqui. Tem a segunda Aham. pergunta da Natália, tem a pergunta do Pesquisa Antônio. aí. Olha que Manda legal. aí. E antes de ler a pergunta da Natália, eu lembrei do que você falou, naqueles aprendiz com Roberto Justus, tinha muito isso dele Aham. perguntar, a pessoa responder uma coisa que Verdade. não, que queria, que mostrava que só queria o prêmio do programa, né? Aí, E aí aqui a Natália falou a segunda pergunta, ó. O que se analisa em dinâmica de grupo, Bruno? Já vi gente que queria se aparecer muito e acaba prejudicando os outros. perfeito, perfeito. Isso aí, cara, é uma resposta muito complexa. Eu vou tentar simplificar e trazer de uma forma bem simples. Dinâmica de grupo. Então, é uma dinâmica, é um conjunto de comportamentos. O objetivo, na verdade, de uma dinâmica é te colocar numa situação fictícia, né? Uma situação ali projetada para que durante aquela atividade fique nítido alguns comportamentos, algumas habilidades. Exemplo, uma habilidade de liderança. Dentro do grupo, alguém vai ter que tomar uma liderança para organizar, ver como é que a coisa vai funcionar. Habilidade de comunicação, para ver como é que as pessoas se comunicam no grupo, entre outro grupo, na hora de apresentar. Uma habilidade de vendas. Então, são diversas habilidades. Aí vai depender muito de qual cargo o recrutador está procurando. Então, eu costumo brincar. Eu vou contratar um vendedor. Qual é a habilidade mais importante para um vendedor? Saber vender, negociar, conseguir, né, trabalhar a argumentação. Então, na dinâmica, muito provavelmente, o recrutador ele quer observar isso. Agora, um ponto que ela colocou na pergunta que é estratégico, que é importantíssimo, é saber falar no momento certo e ouvir muito. Dinâmica de grupo tem um segredinho muito massa aí, que é o seguinte: 90% das dinâmicas de grupo tem na orientação, na descrição do que é para fazer, ou seja, aquele momento em que o recrutador ele está passando ali as orientações para o grupo do que precisa ser feito,
90% das dinâmicas, ali na orientação, ela tem gatilhos e mensagens que, se a pessoa ouvir com bastante atenção, ela consegue entender qual é o objetivo da dinâmica. Ela consegue entender, opa, então nessa atividade a gente tem que fazer isso. E não é só o que a gente tem que fazer, a gente tem que perguntar por que eu tenho que fazer isso. Porque eu vou fazer alguma coisa, bate palma e sobe na cadeira. Beleza, eu vou fazer isso, mas por quê? O que isso vai demonstrar de habilidade ou comportamento para o recrutador? Porque quando você faz esse exercício do porquê, e aí você começa a entender, você fala assim, então ele quer que eu faça isso para ver proatividade. Opa, então agora eu sei o que eu tenho que demonstrar na hora que eu estiver fazendo, entende? Então eu consigo manipular o meu comportamento para que aquele comportamento que eu acredite que o recrutador queira observar fique evidente. E aí tem que ter esse controle, né? O momento certo de falar, porque se você quer aparecer demais, as pessoas têm um mito aí de que dinâmica de grupo você tem que ser a pessoa que mais fala, a pessoa que mais aparece, e na verdade não tem nada disso. Muito pelo Olha, contrário, se você interrompe o outro, por exemplo, se você prejudica a fala do outro, você perde pontos, você acaba sendo mal avaliado. Então a gente tem que ter um momento de falar e um momento de escutar. Então a gente costuma dizer o seguinte: você não pode entrar calado e sair mudo, né? Tem gente na dinâmica de grupo, entra calado e sai mudo, não fala nada, não aí não participa de pode. nada. É uma samambaia na sala, né? Serve só de enfeite lá. Mas você também não pode querer ser o astro do cenário lá e aparecer como o único personagem daquela história. Então você tem que saber lidar com o grupo, interagir de forma que gere um Olha, equilíbrio ali para que a coisa funcione. perfeito, Bruno. Aqui tem a pergunta da Natália, tô adorando aqui as perguntas da Natália, só vou ler aqui do Antônio, que também foi muito interessante. Pode O mandar Antônio aí, falou, galera. o Antônio falou, por isso que ficam acomodados, porque existe o seguro-desemprego. Tem gente que fica acomodado com isso? Cara, Rodrigo, tem. Antônio, isso aí é uma realidade. Isso, na verdade, está muito mais ligado à personalidade, ao caráter das pessoas, né? Assim como existem bons profissionais, existem os maus profissionais em todas as áreas, em todos os setores. Então, assim, o processo seletivo ele é justamente para poder identificar aquele que tem mais afinidade. Mas isso é tão, assim, gritante que a gente viu agora, por exemplo, no meio dessa pandemia, muitas pessoas que precisavam do auxílio emergencial, enfim, dessas necessidades, né, de ajuda, porque precisa, e outras pessoas que viram isso como uma forma de cômodo, né? Tô acomodado, tenho um auxílio, tenho um seguro-desemprego, enfim. Então isso diz muito mais sobre o perfil da pessoa do que do processo seletivo em si. Então eu concordo com o pensamento do Antônio aí, porque realmente tem uma galera que é aquilo que eu falei lá atrás. Tem gente que não quer o trabalho, só quer o emprego, né? Perfeito. A Natália aqui, olha, ela, ela falou aqui uma coisa muito engraçada. Não dá para contratar um leão para trabalhar no aquário, né? Então, assim, existe o perfil. Por isso que eu falei lá no início, você salvou o anúncio da vaga. Por quê? Quando você lê o anúncio da vaga, a primeira coisa que você tem que fazer é: eu me vejo fazendo isso que a empresa quer? É a história do leão dentro do aquário. Se você não tem o perfil, eu costumo dizer isso para os meus alunos na minha mentoria, que eu falo o seguinte: olha, eu posso até fazer o Rodrigo virar um melhor vendedor da empresa, mas se ele não se vê fazendo isso, ele vai estar naquele processo de eu estou saturado, eu quero sair da empresa e vai começar a gerar problemas. Por quê? Porque a pessoa ela pegou qualquer emprego e aí ela não buscou essa conexão. Então, é entender onde você se encaixa. Se você é um leão, você tem que ir para a empresa que está buscando leões, né? Então, se você é um peixe, você tem que ir para uma empresa que tem um aquário que possa te agradar. Então, está muito relacionado a entender quem você é e aonde você se encaixa, de que forma você pode ser melhor aproveitado. Perfeito. Olha aqui a pergunta do Jaime, eu só adorei, Jaime. Eu só vou pegar a pergunta do Will Moraes 2. Eu acho que ele
ele deve ser seu amigo. Ele falou, Brunão, Hum. como antecipar os passos do recrutador e dominar a entrevista? Cara, boa pergunta. Então, esse é o segredo, né? Se eu te vender esse segredo aqui, acabou a minha profissão aqui. Olha só. Mas, em resumo, o comentário dele, ele traz muito conteúdo. Vamos entender o comentário dele. Como me antecipar às perguntas do recrutador e dominar a entrevista. Então, a primeira coisa é realmente se antecipar às perguntas do recrutador. Então, pesquisar sobre a empresa é um primeiro passo, justamente porque se eu sei o que ele precisa, porque ele colocou lá no anúncio, contrata-se gerente de tecnologia, e aí ele colocou as habilidades que eu preciso, então eu já sei que o cara vai me fazer essas perguntas, então eu já vou me preparar para essas possíveis perguntas. E eu vou me preparar também para as perguntas em relação aquilo que o recrutador precisa validar. Então, por exemplo, conhecimento. Tem uma coisa no RH chamada CHA. CHA do RH, né? Que é CHA. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, no RH existe essa nomenclatura, essa sigla, né? CHA, que é o C de conhecimento, H de habilidades e o A de atitudes. Então, a entrevista ela vai tentar validar essas três pernas, esses três pilares, os seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes. Os conhecimentos, a gente está falando de cursos, né? A sua graduação, por que você fez determinado curso, ou se você tem um conhecimento, exemplo, Excel, você tem conhecimento de Excel, tenho, nível médio, intermédio, avançado, beleza, sabe fazer um PROC-V, ele sabe fazer uma tabela dinâmica, então ele vai colocar algum contexto para entender isso aí. Se você sabe que isso... Uma vez eu fui fazer uma entrevista e aí perguntaram, você sabe de Excel? Sei. Aí fui fazendo o PROC-V, a função C, as funções básicas. Aí de repente chegou numa função que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu perdi a vaga. Então, é aí que acontece. Se você viu lá no anúncio, pô, ele vai precisar de um profissional que tem Excel avançado, e aí o seu Excel está um pouco enferrujado, e aí o que você vai fazer? Opa, eu vou lá pro YouTube e vou devorar vídeo aula de Excel para poder relembrar, entender, ver se realmente o meu conhecimento está ideal. E é isso que é se antecipar ao recrutador, porque às vezes a pessoa ela é pega de surpresa, chega num processo, tinha um teste de matemática. A vaga para a área financeira, é muito provável que tenha um teste de matemática. Eu fui fazer um teste para redação do jornal. Pô, você vai ter que fazer um texto, você tem que escrever bem. Então, assim, sabe, tem algumas coisas que são meio óbvias, né? Mas que muitos candidatos não fazem. E aí, quem faz se destaca. Então, se o cara tá aqui nessa live sua, assistindo, e aí ele tem esse gatilho, ele fala, cara, eu realmente quero arrumar um emprego bacana, então eu vou me preparar para a empresa. Se a empresa colocou no anúncio que ela precisa desse conhecimento, eu vou fazer aquilo. Aí vem as habilidades, o H. Então, nas habilidades, você tem aí comportamentos do dia a dia, né? Como a liderança, flexibilidade, você tem que ser persuasivo, né? Enfim, várias habilidades de acordo com o tipo de cargo. A Natália colocou uma aí, empatia, vou usar essa empatia também. E aí, então, você traz... Olha que legal a pergunta da Natália. Bruno, rola muita empatia com o candidato na hora de sim ou do não? Porque... Cara, muito, muito, muito. Assim, porque... eu vou contar cases aqui meus, que é assim, o recrutador, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, a gente tem que lembrar que ainda temos seres humanos contratando seres humanos. Por que eu ainda falo ainda? Muitas empresas já estão utilizando de recursos de inteligência artificial para poder fazer parte do processo seletivo. Então, o teu currículo que você está enviando ou que você cadastrou naquele site da vaga de emprego, ele está sendo selecionado, lido, entre aspas, por robô. Um robô lê o seu currículo e entrega afinidade com a vaga de emprego. Então, mas lá na frente, em algum momento, você vai ter uma entrevista com um ser humano, ou recrutador, ou gestor da vaga, enfim. E aí se enrola muita empatia. Por isso que a gente traz no nosso processo lá de construção do candidato o seguinte,
Você tem que saber fazer a leitura da pessoa que está fazendo a sua entrevista. E uma coisa que as pessoas não usam a favor delas é o famoso quebra-gelo. Você já deve ter visto isso, Rodrigo, você talvez até aplique aqui nas suas lives, né? Que é normal, a gente começa e aí você fica assim, putz, é a primeira vez que eu estou falando com a pessoa, fica meio sem jeito, então a gente... Aquela conversa de elevador, sabe? Que você fica meio sem graça ali, um silêncio constrangedor, e você fala, ah, e aí, será que vai chover? Nossa, né? Quem Tá não? fazendo calor, né? Aquelas perguntinhas mais bobas. Então, na verdade, o recrutador, ele faz algumas perguntas. Ei, tudo bem com você? Foi difícil para você encontrar a nossa empresa, né? Para chegar até aqui, né? Como é que você está hoje? Dependendo da resposta, já acaba a entrevista, na primeira pergunta. Isso, a pessoa, a forma como a pessoa se coloca, né? Então, às vezes, ó, eu trouxe um exemplo porque isso aconteceu comigo. Então, você pergunta para o recrutor, tá tudo bem com você? Como é que foi para chegar aqui? Ele, nossa, foi um sacrifício. Peguei o ônibus, desci errado, não sei o que e tal. O cara já trouxe uma carga negativa para a entrevista, já começando super ruim, né? E às vezes você pergunta para a pessoa, ela pode ter tido um dia difícil, horrível, um dia péssimo, mas ela chega, não, tranquilo, me organizei, foi super legal, adorei, a empresa é muito bonita, e começa, né? Ou seja, a energia da entrevista começa diferente. E aí a empatia, ela vai começando, ela vai gerando, ela vai conquistando. Uma coisa que eu ensino para os meus alunos é fazer o seu pitch de apresentação. E aí o pitch, para galera que não sabe o que é uma apresentação técnica. Isso é muito comum para rodadas de investidores, né? A gente costuma dizer o seguinte: se você encontrasse um sócio investidor para investir em você dentro de um elevador, você tem ali 30, 40 segundos para dizer para ele por que ele tem que investir em você. E aí o seu pitch de apresentação é quando o recrutador fala, fale-me um pouco sobre você. E aí, qual é o erro que as pessoas cometem? Ah, meu nome é Bruno, eu sou formado em tal coisa, eu já trabalhei nisso, naquilo, no outro. Cara, você não falou nada sobre você, você falou sobre a sua escolaridade e a sua profissão, que você terá o momento certo para falar sobre isso. Agora, sobre você, quem é você, o que você gosta, quais as afinidades que você tem, você pulou, você matou a oportunidade de justamente gerar essa empatia com o recrutador. Então, quando você chega lá e fala, meu nome é Bruno, eu moro em tal lugar, eu tenho tantos anos, eu gosto disso, eu faço aquilo, né, eu gosto muito disso e tal. Você gera uma oportunidade de falar assim, por exemplo, eu falei, eu não assisto Big Brother, mas eu usei uma técnica aqui com o Rodrigo para falar do Gil. Então, eu gerei uma empatia, porque eu vi que ele postou, aí eu falei, olha, ele sabe do Big Brother, ele está acompanhando, então eu gerei um assunto em comum com ele aqui. E aí a gente já se conectou, então a coisa vai funcionando. Então, existem até técnicas para você gerar esse tipo de empatia dentro do processo. Perfeito. E antes de ler aqui a pergunta do Will Moraes e da Natália, eu queria saber se Uhum. você já entrevistou mais de 10 mil pessoas. Já chegou a algum caso que o currículo é ótimo, aí a pessoa chegou e você, putz, essa entrevista aqui nem adianta continuar? Ou aí você seguiu normal ou você dá um jeito de encerrar? Rodrigo, existem diversas assim, situações bizarras e algumas bem delicadas. Então, assim, aí tem muito lado do ser humano, né? O profissional. No caso, o meu como recrutador, cabe a nós fazer uma leitura do candidato. Então, eu já cheguei ao ponto de candidatos que estavam muito nervosos, trêmulos, assim, de forma que eu falei, cara, você tá bem? Vamos fazer o seguinte? Vamos ali tomar uma água, sair com a pessoa. Saí, peguei a pessoa, vamos ali tomar uma água, vamos lá. Olha que Dei uma legal. volta pelo corredor, mostrei um pouco da empresa, pra, sabe, tirar um pouco aquela tensão que a pessoa, ela tava num nervosismo, que é aquele negócio, você perguntava o nome para a pessoa, ela travava, ela não lembrava o nome dela. E já Branco. peguei situações de pessoas que chegaram na entrevista de emprego com uma notícia de que tinha acabado de perder um parente, um amigo, assim, um dia anterior, por exemplo, pessoas que foram para a entrevista com um dia ou 2 dias de que tinham perdido um parente próximo e que durante a entrevista ela não tinha estabilidade emocional nenhuma para conduzir a entrevista. E aí, óbvio que eu remarquei, eu falei, não, cara, vamos lá, eu tenho tempo, dá para esperar, o processo não vai ser encerrado hoje, então vamos reagendar essa entrevista para tal dia. E aí a gente remarcou. Então, assim,
diversas situações e às vezes o recrutador ele precisa ter um pouco desse olhar humanitário, né? Esse olhar um pouco mais humano para entender o outro lado. Eu falo como profissional. O que me motivou a vir fazer esse trabalho, de ajudar as pessoas com esse trabalho, divulgando, ensinando as pessoas como trabalhar no processo seletivo, foi justamente essa sensação de pessoas que estão do outro lado despreparadas, que não têm uma noção de como poder melhorar e não tem ninguém para poder ajudar elas, e que muitas vezes elas estão perdendo oportunidades e aí gera desespero, né, questão financeira, questão emocional. E esse trabalho que eu faço é justamente para ajudar essas pessoas, para poder tentar colocar elas numa situação de melhor oportunidade aí dentro do processo. Mas tem diversas situações assim complicadíssimas, né? Como tem Sim. situações hilárias, né? Olha aqui que legal. Tem a pergunta da Natália e do Will. Ah, A, a Natália falou, agora fala do preconceito sobre contratar mulheres pela questão de que a mulher pode ter gravidez. sim. Ela fez entrevista na Odebrecht e eles são loucos por candidato solteiro, que não tem tanta É. ligação com a família também. Cara, Natália, isso é uma realidade, tá? Eu brinco muito no meu perfil, então quem me segue, se vocês não me seguem depois, vão lá me seguir, vocês vão ver que o meu perfil eu trago um conteúdo justamente com mais humor, uma coisa mais cômica, justamente para dar uma leveza nesses assuntos. Mas é sim uma coisa real, não só da mulher, mas do homem, né? Seja o homem negro, seja a pessoa homoafetiva, seja a questão de aparência física, questão de cabelo, de tatuagem, enfim, de tamanho, pessoas gordas, né, e tal. Eu falo isso porque eu já vivi isso como recrutador, gestores, porque uma coisa, aí eu não vou defender a minha classe de uma forma geral, mas só para vocês entenderem, nem sempre, para não dizer a maioria das vezes, a palavra final é do recrutador, porque ele não vai trabalhar diretamente com a pessoa. Normalmente eu estou contratando alguém para trabalhar para outra pessoa, um gestor daquela área que vai, né, conduzir o trabalho. E esse gestor, ele tem o poder de decisão final e ele tem também os seus preconceitos, as suas preferências. E aí muitas vezes fica nítido no processo seletivo e o recrutador ele vai ter que ter tato e jeito para poder lidar com isso. Eu já tive presenciar gestoras mulheres que falou para mim, ó, você não pode contratar essa mulher porque ela é muito gorda, né? Vai ter problemas de saúde, ela vai querer fazer cirurgia bariátrica e vai ficar afastada. Eu já ouvi de mulheres que eu não deveria contratar meninas tão novas porque iriam engravidar, né? Então, sim, o preconceito ele existe no mercado de trabalho. Isso é muito ruim, mas é uma realidade. E dentro dessa realidade, a gente tem que trabalhar isso antecipando possíveis obstáculos. No caso, como ela colocou aí das mulheres que possam, né, ter, pode vir a engravidar, essa questão toda. Então a gente traz dentro do processo de mentoria da construção de que forma ela pode superar essas objeções quando surgem. Né? Tem um perfil muito bacana aqui, eu vou tentar lembrar aqui no Instagram que eu sigo, que é, acho que é currículo de mulheres, ou entrevista de mulheres, uma coisa assim, que é um perfil só voltado para mães, né, no caso. E aí esse debate. Porque será que o recrutador pergunta para o homem com quem os filhos vão ficar, né? Porque é uma pergunta, se tem filhos, quem vai ficar com seus filhos? É um preconceito de que a mãe ela vai se ausentar do trabalho porque ela tem que cuidar dos filhos, etc e tal. E muitas vezes não se faz essa pergunta, ou não tem esse cuidado na hora de contratar o pai, por exemplo, das crianças. Então, esse preconceito ele existe, é uma coisa ruim, e aí eu espero que os profissionais de RH eles possam ter mais profissionalismo e mais voz ativa para poder conduzir isso de uma forma mais assertiva e diminuir um pouco essa questão. Olha, perfeito, Bruno. Antes de ler aqui o que o Antônio escreveu, a Natália falou: traga mais vezes o Bruno, ele é sensacional. Aí depois, Obrigado, Natália. muito obrigado, Natália. E depois Obrigado mesmo. ela falou: nossa, e a Patrícia falou: meu Deus, eu não sei do que elas estão se referindo. Então, e Uhum. aí o Antônio fez assim um Eu comentário. acho que elas devem estar concordando com
É um absurdo. Assim, eu sou recrutador há 16 anos, eu posso falar para vocês, assim, casos bizonhos, bizarros. Eu já trabalhei com gestor que não contratava a pessoa porque tinha tatuagem, eu já ouvi de recrutador pessoas que não iam ser contratadas porque tinham cabelo longo, cabelo comprido. Então são preferências, assim, que são de aparência física, de É, religião, enfim, olha essa esses que motivos. absurda aqui, o Antônio. Eu já passei por isso pelo racismo. Olha aí, tá vendo? Então, assim, isso acontece. É difícil você evidenciar isso, Rodrigo. Muito difícil, assim, você falar, ah, a pessoa não foi aprovada por conta disso. Porque muitas vezes o recrutador não vai abrir, ah, você foi reprovado por isso. Então, é uma questão muito mais da pessoa perceber se foi por isso ou não, sabe? Do que uma coisa mais aberta, né? Então, até porque não pode, isso é crime, tá? Agora, como é que eu vou chegar na justiça, na delegacia e falar o seguinte, olha, o Bruno me reprovou porque eu sou de cor negra, ou porque eu sou mulher, ou porque eu sou da religião X. E aí o delegado na investigação vai perguntar, Bruno, por que você não contratou a pessoa X? Eu falo, eu contratei o Rodrigo, que tinha um currículo melhor, foi melhor na entrevista. Como é muito subjetivo, é um crime, mas que ninguém nunca vai ser punido por esse crime, sabe? É uma questão assim difícil de ser evidenciada, mas é uma realidade que isso Entendi. acontece, né? E aí só para pegar o gancho, por que que existe então esse debate, inclusive de que, então por que que não se coloca foto no currículo? Justamente por isso, porque muitas vezes você vai colocar uma foto no currículo, quem garante que a pessoa que está recebendo esse teu currículo, ela é livre desses preconceitos, ou ela tem a maturidade para poder olhar para aquele currículo e desconsiderar a aparência física da pessoa e considerar apenas o conteúdo. Então, muitas vezes o recrutador ele tem sim uma preferência e acaba descartando algumas pessoas. E isso pode ser por aparência física ou por outros critérios. Perfeito. Se alguém quiser entrar aqui com a gente na live, terceira tela, é muito bem-vindo. O Will Show lembrou de aqui que bola. eu esqueci de ler a pergunta do Will, que era sobre o LinkedIn, era muito boa. Desculpa, Will. Ele perguntou, Bruno, o LinkedIn vai Depois, substituir em um curto prazo o envio de currículo? E hoje quem não estiver utilizando a plataforma já perdeu tempo e oportunidades? não é uma questão de que vai, não, já foi, isso aí já é passado. O LinkedIn é a plataforma do momento para quem quiser arrumar um currículo. Tanto que muitas vezes no seu currículo você coloca o link do LinkedIn, direcionando o recrutador para o teu perfil. O LinkedIn ele tem ali todas as informações profissionais que você precisa como recrutador e ainda tem essa facilidade, porque eu posso postar uma vaga no LinkedIn e as pessoas que têm interesse vão lá e se conectam naquele processo. A comunicação é mais fluida, então o processo é mais dinâmico e o recrutador ele tem a possibilidade de fazer um serviço chamado de headhunter, né? Ele é um caça-talentos. Então ele utiliza o LinkedIn de forma estratégica para encontrar pessoas. E aí vai uma informação importante para você que está procurando emprego. Cerca de 40% das vagas, elas não chegam a ser divulgadas em lugar nenhum das vagas das empresas. Por quê? Porque o recrutador, antes de anunciar a vaga de emprego, ele verifica se ele já não tem pessoas que atendem esse perfil na sua rede. Ou seja, se eu estou procurando um digital influencer, eu vou lá no meu LinkedIn, pesquiso alguns termos técnicos e encontro na minha base de dados. Então, muitas vezes eu nem chego a divulgar. Eu estou procurando um advogado. Aí eu vou lá no meu LinkedIn e coloco advogado, trabalhista, civil, criminal, aquilo que eu preciso, e vou achar um monte de gente e vou naquelas pessoas fazer um serviço de abordagem direta. Ou seja, as pessoas nem estão sabendo que essa vaga está aberta e eu já estou fazendo um processo seletivo e muitas vezes ele vai ser fechado antes mesmo de ser divulgado. Então, se você não está no LinkedIn, eu sinto muito, mas você é aquela pessoa que está andando no carrinho dos Flintstones no século XXI, tá? Então, você está com aquele carrinho batendo os pezinhos no asfalto, é você.
Se você não tem o LinkedIn, não tá, e não é só ter o LinkedIn, né? É usar o E, LinkedIn. Então, e para quem assim, não sabe o que é LinkedIn, o que que é? temos essas pessoas, podem ter pessoas aqui. Então, o que é o LinkedIn? É uma rede social, assim como aqui o Instagram, o Facebook, o Twitter, enfim. Só que nessa rede social, basicamente, é o seu currículo online. Então, você cria um perfil lá. Esse perfil ele é a descrição do seu currículo. Então, você vai colocar o seu nome, a sua foto, a área em que você trabalha, as suas experiências profissionais, né? O seu curso. Você, literalmente, você vai escrever seu currículo lá. E aí você vai se conectar com outras pessoas, assim como você faz aqui no Instagram. Assim como você segue o Rodrigo, você segue o Bruno, você segue a Natália, o Will, enfim. Você vai seguir outras pessoas no LinkedIn. Só que o interesse, ou seja, o objetivo do LinkedIn é estritamente voltado para o ambiente profissional, ou seja, para a sua carreira. Então você vai seguir pessoas que geram conteúdos que te interessam, assim como aqui no Instagram, só que aqui às vezes você segue um perfil de uma pessoa porque ela posta foto de comida, eu acho legal, eu vou seguir uma página de humor, eu vou seguir uma mulher bonita, enfim. É bem E aí, lá diversificado, né? no LinkedIn não, você vai seguir realmente aquelas pessoas que podem contribuir para o seu crescimento profissional. São gestores, profissionais de RH, pessoas que são relevantes no seu setor no qual você trabalha ou você tem interesse de trabalhar. E aí, você usando o LinkedIn de forma estratégica, a chance de você ser encontrado e receber um convite é muito maior. Olha que demais a Natália aqui me elogiando. Rodrigo, eu gosto muito da sua simplicidade. Você deixa a sua live de fácil entendimento para qualquer pessoa. Muito obrigado, Show de Natália. bola. Eu que agradeço, Natália. Você está aqui com a gente desde o começo, interagindo. Muito Massa. obrigado, Natália. Obrigado, Natália. O Rodrigo é uma pessoa fantástica mesmo. Nossa, o Bruno passou voando aqui para mim 1 hora. Agora que eu, Pois é, agora que eu percebi, foi você deu na nossa segunda live uma aula de novo. Eu adorei. Eu vou só aqui agradecer quem está aqui aqui com a gente, a Geralda, olha que demais, a Zilda, o Antônio, a Natália, a Denise, o Eduardo, o Will, a Raila, legal. muito obrigado Muita gente. que está aqui com a gente. Olha que demais. Então, foi uma grande aula, Bruno. Show. Obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Assim, é muito prazeroso estar aqui contigo, com a tua audiência, trocando essa ideia, ajudando pessoas aqui, trazendo um pouco de conhecimento. Enfim, meu perfil está aberto para vocês que tiverem interesse depois. Aparecem lá, enfim, para poder pegar mais dicas. O meu direct está aberto para as pessoas que tiverem interesse. E esse mês de maio eu vou estar lançando algumas lives também aí da minha mentoria, então quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais, só me seguir aí, beleza? Perfeito. Adorei demais. Todo mundo aqui te elogiando. O Valeu, Antônio, obrigado mesmo. a Coração. Raila, a Zilda. A Natália fez uma pergunta. Pode ser a última pergunta? Pode, fique à vontade, eu estou com disponibilidade aqui, né? Ela perguntou da licença, é, acho que da paternidade, né? Que, Aham. que muita gente conhece a licença maternidade, mas e a licença no caso do homem, como que funciona? Então, eu sou pai, eu passei por isso, eu posso dizer por mim. Inclusive, há um projeto de lei aí no Congresso para aumentar a licença paternidade, porque eu, particularmente, tive só 5 dias. 5 dias, dependendo do tipo de parto que a criança for ter, a criança nem sai do hospital praticamente. Então, caso de Nossa, pais com crianças prematuras, não foi meu caso, graças a Deus, mas assim, eu penso nas pessoas, né? Então, às vezes, o pai tem uma criança ali que precisou ficar mais 2, 3 dias no hospital, a licença dele mal dá para ele poder ajudar a esposa. Então, esse projeto de lei já existe para poder aumentar. No serviço público, isso já é aplicado. Então, a gente tem categorias aí que os pais têm 2, 3 meses de licença paternidade. É legal que, inclusive, se você adotar uma criança, você tem direito também a essa licença paternidade. Então, você não precisa ser necessariamente pai biológico. No momento da adoção, você adquire aí esse direito. Vai muito de empresa para empresa, mas ainda tem muita coisa ainda para ser melhorada nesse negócio, até para trazer um pouco de
não de equiparar e igualar, né? Porque a mulher ela sofre muito nesse processo da maternidade, óbvio, né? Mas até para o pai estar presente e poder ajudar. Então, assim, se é tão difícil para a mãe poder tomar conta, eu fico imaginando às vezes um casal, né? Que não tem outros familiares próximos para estar ajudando. Então a mulher acaba ficando ali sozinha com a criança, né? Acabou de nascer, às vezes pode ser o primeiro filho, não tem uma experiência. E ainda não tem a ajuda do pai, porque às vezes tem que trabalhar, o cara vai chegar tarde, então realmente é uma coisa bem difícil de lidar, viu? Eu gostaria que tivesse um período um pouco maior, pelo menos 2 meses no mercado privado. Se a gente chegar pelo menos a isso aí, eu acho que as coisas tendem a melhorar bastante. Até para Nossa, diminuir esse preconceito das mulheres. sim, com certeza. Eu adorei, adorei demais, Bruno. Vamos marcar mais Obrigado. vezes. Vamos sim, será um prazer voltar, trocar uma ideia com vocês. A gente pode depois trazer outros assuntos. Sua Sim. audiência é fantástica. Quem tiver interesse, vai lá, fica mandando mensagem pro Rodrigo pedindo, quero mais live. E aí a gente marca e a gente faz sim, com certeza. Ó, perfeito, Bruno, adorei. Vamos sim. Beleza, Rodrigo, foi um prazer imenso. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, gente. Obrigado por vocês terem aí, disponibilizado o tempo de vocês. Eu fico à disposição no meu perfil, então quem tiver interesse, acessa lá o meu perfil, me sigam para poder receber dicas. Eu estou trazendo conteúdo para ajudar vocês. E eu espero que vocês possam ter aí absorvido alguma coisa de forma a melhorar a vida profissional de vocês daqui para frente, tá bom? Beijão. Perfeito, adorei. Tchau, tchau, Bruno. Tchau, todo mundo. Valeu, tchau, Obrigado. tchau.